Mas quando a gente começa a propor ideias que não extrapolam um custo, mas simplesmente são ideias criativas e o cliente não está respeitando o arquiteto, não está valorizando isso, significa que o arquiteto está com uma moral muito baixa. Isso é o que eu estou chamando do arquiteto amador. Só conheço um jeito de ter sucesso na arquitetura, que é construindo uma marca, ou seja, um nome. E para o teu nome se destacar no mercado, ele precisa estar sustentado em 3 pilares: atração, técnica e lucro. Seja bem-vindo ao podcast Estratégia Arquitetura. E o tema da live de hoje é o arquiteto amador versus o arquiteto profissional. Sim, tem diferença. E a gente pensa que não são tantos os arquitetos profissionais ou nem tantos os arquitetos amadores, mas na verdade sim. Todo profissional já foi um dia amador. E qual que é a grande diferença? O que o profissional fez para deixar de ser amador? É sobre isso que a gente vai estar conversando hoje. O arquiteto profissional já foi um arquiteto amador. E o que define isso? O que é um arquiteto profissional? O arquiteto profissional é o cara que está buscando um renome, está buscando um nome na arquitetura, está buscando uma assinatura. Ele entende, ele já se deu conta que o arquiteto que se dá bem no mercado, o arquiteto que é valorizado, ele construiu a sua marca, ele construiu o seu nome, ele trabalhou na construção do seu nome. E para isso ele teve que dizer muitos nãos. O arquiteto amador, ele não tem clareza do que significa isso. E ele está, digamos, atirando para todos os lados, ele está apagando incêndio. Ele está o tempo inteiro resolvendo urgências e pensando a curto prazo. Ele não tem estratégia e ele está apenas, digamos, com foco em ganhar, em apenas pagar suas contas, né? Ganhar dinheiro para pagar suas contas e a curto prazo, e não tem uma estratégia de construção de carreira. Basicamente é isso. E a gente vai entrar fundo nesses detalhes. E a gente vai se dar conta também que, eventualmente, a gente está fazendo uma ou outra coisa, digamos, errada, que dá que dá esse tom mais amador pra gente. E esse tom profissional é o que todos os arquitetos realmente têm que estar buscando, ou se tu vai conseguir ao final dessa live saber se tu preenche todos os quesitos de um bom profissional. E vamos lá, o que a gente tem que se preocupar inicialmente? A gente vai ter que, quando a gente está iniciando uma carreira na arquitetura, a gente vai ter que escolher um nicho, a gente vai ter que escolher para que a nossa empresa, o nosso negócio serve para o mercado. Qual é a dor do mercado que a gente está resolvendo, está sanando? Qual é o problema que o mercado, volta e meia, surge, né, que o mercado tem, que a nossa empresa, que o nosso negócio está sanando? É isso que é o nosso desafio. A gente vai ter que ter muito claro isso. Como é que a gente vai descobrir isso? Qual é o nicho que a gente tem que atuar, por exemplo? Se a gente atua em vários nichos, a gente perde força. É possível, sim, mas a gente vai perder força. Então, se a gente faz um pouco de uma coisa, um pouco de outra coisa, a gente não vai ter força em nenhuma delas. É muito difícil, né? Se a gente concentra todo o nosso esforço em uma única coisa, esta única coisa acaba sendo mais poderosa. Como é, então, que a gente vai definir? Qual nicho atuar? Uma pergunta que, eventualmente, eu recebo. Que nicho a gente precisa atuar? Bom, a gente vai ter que fazer algumas ponderações sobre isso. Primeiro, qual é a nossa competência? A gente tem competência para atuar em determinado nicho? Se a gente gosta muito de um nicho e ainda não tem a competência para atuar nele, a gente pode desenvolver essa competência. Isso é uma excelente notícia. Outra coisa, qual que é um nicho que a gente gosta? Qual que é um nicho que a gente gosta de resolver problemas?
Por exemplo, tu tem que imaginar que um cliente ele vai estar pedindo alterações, ele vai estar pedindo retrabalho, e tenta imaginar que tipo de retrabalho ou que tipo de alterações que tu gostaria de fazer, que tipo de projeto que tu ficaria feliz em refazer ele, né? Que é uma coisa que tu gosta tanto que tu poderia estar refazendo. Esse é um nicho que tu pode estar, é um forte candidato para tu investir nele. Outra coisa, quais são os nichos que tu enxerga que o mercado valoriza? Volta e meia, né? Eu falo muito de alto padrão e alguém me responde, assim, alguém entra em contato comigo, Leonardo, mas arquiteto não pode se virar, não pode viver só de alto padrão. A arquitetura popular também existe, né? E a arquitetura popular é super importante. Claro, é verdade, a arquitetura popular é mega importante, né? A arquitetura da classe média é a que mais existe, inclusive, quando tu atende o cliente classe média, mas tu tem que ter consciência que a arquitetura popular, na verdade, o povo não tem condição de contratar o serviço do arquiteto, ele mal tem condição de comprar mal tem condição de comprar o material da obra, quanto mais contratar um profissional para otimizar e deixar essa obra mais criativa. E a classe média, ela é média, né? O nome da classe média diz tudo. É médio. Entendeu? Tu vai sempre estar na média. E a média, algumas pessoas colocam essa expressão, né? A média não é extraordinária. A média é ordinária. Ordinária no sentido de estar na média. Ela é o padrão. Então, se tu trabalhar para a classe média, tu sempre vai estar na média do mercado. E se tu julga que a média do mercado não é bacana, significa que tu não vai ser muito feliz nesse nicho que tu está escolhendo. Então é complicado, né? Agora, tem como reverter isso. Tu pode fazer projetos, digamos, que são mais econômicos, digamos assim, né? Que seria para classe média. E tu pode desenvolver um sistema em que tu consiga te fazer uma grande quantidade de projetos num curto espaço de tempo e de maneira escalável, em que tu consegue montar uma equipe, digamos, de maneira barata, formada por estagiários ou jovens arquitetos. Eles vão desenvolver muitos projetos que não são premium, né, não são especiais, não são nada, não conseguiriam ser, digamos, arrojados, seriam bem standards, né, quase que vai ter um template de projeto e esse template de projeto vai estar seguindo, passando a rodo, e tu poderia estar exercendo isso e vendendo a um custo competitivo e tu pode fazer o teu negócio crescer. Daí, se tu fazer um exercício mental, só mentalizando isso, só a nível de pensamento, tu vai conseguir entender como que essa empresa, se for o teu escritório, ele seria visto a curto prazo, por exemplo, ou a longo prazo. Ele seria reconhecido por preços baixos. É como se fosse uma lojas americanas, né? Ou uma Magazine Luiza, por exemplo, de projetos. Então, tu consegue fazer vários, tu consegue atender qualquer necessidade. Então, basicamente, vamos pensar em McDonald's, tá? Se tu for estabelecer um negócio, para falar a verdade, eu não conheço nenhum escritório que é assim. Mas eu acho que poderia existir e eu acho que existirá. E muito disso vai ser usado para o auxílio da tecnologia também, né? Mas tu poderia inventar um escritório que vai ter uma grande quantidade de trabalhos, digamos, muito semelhantes. Vai ter um standard, é como se fosse um McDonald's. Ele vai ter um padrão que vai ter que repetir. Cada sanduíche tem que ser feito, cada hambúrguer do McDonald's tem que ser feito rigorosamente iguais aos outros. Nem melhor, nem pior que os outros. Existe um padrão, tem que respeitar. Isso é chamado gestão de qualidade, né? O padrão de qualidade. E aquele padrão de qualidade é para ser exatamente como ele tem que ser, não é para ser nem melhor nem pior. E se tu vai tentar pensar nesse tipo de trabalho, nesse tipo de empresa, tu vai ter que estabelecer isso.
Então, se a tua equipe em algum momento está baixando o nível do projeto, tu tem que chamar atenção, né, e corrigir isso. Se a equipe está aumentando o nível do projeto, também tem que chamar atenção e corrigir isso, baixar ele, né, digamos, para ficar naquele padrão pré-estabelecido. E isso tu vai ter uma série de treinamento e respeito a processos e checklist. Então, quanto mais tu estudar sobre gestão de projetos, maior facilidade tu vai ter de adequar esse tipo de empresa. Isso é o que eu chamo de um arquiteto profissional. Ele sabe o nicho que ele está atuando e ele vai lá e atua. E ele entrega aquilo que está prometendo. E ele se prepara para fazer aquilo. E tudo isso começou com uma visão, um pensamento dele. Ele teve um pensamento inicial, ele viu que aquilo era legal para ele e ele quis implantar e vai lá e implanta. Isso é uma opção. Qual que é o segmento que eu atuo? Não é esse. Inclusive, eu não conheço nenhum escritório que é exatamente isso, né? Existem alguns escritórios que fazem, por exemplo, são especializados em projetos de prédios, que acho que acabam seguindo um pouco disso. Existem escritórios especializados em projetos de shopping centers, supermercados, que talvez seguem um pouquinho disso. Ou seja, não tem muito espaço para alta criatividade. É muito uma questão de execução de um programa de necessidades e não tem nem mais nem menos. É uma estratégia. Outra estratégia que é a que a maioria dos arquitetos tem consciência e que, de certa forma, muitos deles buscam, é o tal da arquitetura autoral, que é tu te tornar um arquiteto de renome, que é tu ter uma assinatura mais valiosa. E esse é o que a maioria dos arquitetos estão buscando. E é porque é onde os arquitetos ficam mais famosos. É o arquiteto que é como se fosse o artilheiro, né? O goleador do time, é o atacante do time, ou o vocalista da banda. É o que mais aparece, é o que mais tem destaque, é o que sai na capa da revista. Ele é o cara que dá as entrevistas na televisão, ele sai no jornal. Ele é o arquiteto que tem mais destaque, realmente, né? E por isso ele é o mais conhecido, é o mais famoso, mas não é o único tipo de arquiteto profissional que tu pode ter. Mas é o caminho que eu também acabei buscando, que é o caminho da arquitetura autoral, que é desenvolver uma assinatura, um nome forte na arquitetura. E para isso, tu também tem que ter estratégias mais profissionais e não amadoras. Então, basicamente, o amador é o cara que não tem estratégia ou tem a estratégia e não executa a estratégia que tem. E ele está esperando um resultado baseado numa vontade, mas não num conceito, não numa técnica, tá? E se tu tem uma técnica, tem um método, e tu está esperando um resultado, tu simplesmente vai aplicando aquele método, e conforme aquele método não está respondendo conforme a tua expectativa, tu vai corrigindo esse método, vai corrigindo essa técnica. Isso é o que um arquiteto profissional faz. E ele está muito focado no trabalho dele. E ele está focado no objetivo. E muitas vezes esse objetivo é se tornar um arquiteto de renome. Basicamente, hoje eu consigo entender que existe, vou chamar em 5 grupos de arquitetos, eu vejo. Existe o arquiteto amador, que ele geralmente é muito jovem, ele deseja muita coisa, mas ele está completamente despreparado e não sabe como o mercado funciona, e ele está realmente sofrendo com a concorrência, né? Que ele está, digamos, se sente extremamente esmagado pela concorrência, ele não consegue vender projetos, e quando vende, está vendendo a valores muito abaixo do que ele gostaria. E quando ele consegue um cliente, o cliente não respeita de maneira nenhuma ele, ou seja, todas as ideias que ele dá, o cliente simplesmente ignora e simplesmente insiste que sejam feitas as ideias que o cliente realmente está trazendo, tá? Então ele perde em vários sentidos, né? Ele se sente diminuído pela concorrência, ele se sente apertado, super apertado na questão quando vai cobrar, e ele também não sente nenhum poder de sugerir ideias de projetos.
E muitas dessas ideias não tem nem custo adicional ao cliente, porque é mais ou menos normal, né, quando vai sugerir uma ideia para o cliente e o cliente não topa, não aceita, porque está extrapolando o custo que ele imaginava ter para aquela obra. Isso, digamos, é normal, acontece com todo mundo. Mas quando a gente começa a propor ideias que não extrapolam um custo, mas simplesmente são ideias criativas e o cliente não está respeitando o arquiteto, não está valorizando isso, significa que o arquiteto está com uma moral muito baixa. Isso é o que eu estou chamando do arquiteto amador. Já depois disso, vem o arquiteto esforçado, né, que seria um segundo grupo de arquitetos. O arquiteto esforçado, ele já entendeu que ele precisa de estratégia, ele já entendeu que ele só vai ser alguém na vida se ele tiver uma arquitetura autoral, se ele tiver um nome na arquitetura. E esse arquiteto esforçado, ele já entendeu e ele está fazendo de tudo dentro dos limites dele para conseguir encantar esse cliente, para conseguir encantar o mercado, para conseguir se destacar no mercado. Só que, infelizmente, ele está se dando conta que ele não tem competência para isso. Talvez o ensino que ele teve ele não teve oportunidade de aprender a fazer uma boa arquitetura, não teve oportunidade de aprender como lidar com uma empresa, como lidar com o cliente, como fazer a gestão da empresa dele, como ele sabe que precisa de uma marca, mas ele não aprendeu como construir essa marca, como lidar com a marca, como fazer a manutenção dessa marca, a gestão dessa marca, e ele não faz a mínima ideia de como se usa o marketing para arquitetura, mas ele tenta, não está tendo sucesso, mas ele está tentando. Então isso é o segundo grupo de arquiteto, estou chamando ele é o arquiteto esforçado. Existe um terceiro tipo de arquiteto que é o arquiteto que eu chamo ele do bom arquiteto. O bom arquiteto, ele é bom, né? Ele faz um bom projeto. Tu vai olhar o trabalho dele, é um trabalho bom, né? As pessoas, tipo os colegas, principalmente arquitetos, vão olhar, vão avaliar o trabalho desse arquiteto e acham bom, né? É um bom arquiteto, ele é respeitado, né? Dentro da classe da arquitetura. Ele mesmo acha que ele também está satisfeito com os projetos dele, ele acha que ele está muito bom, só que ele tem um grande problema. É só ele e os amigos arquitetos dele que gostam do trabalho dele. O mercado não consegue enxergar isso. E o mercado não valoriza. E ele não consegue cobrar bem pelo trabalho dele. E ele tem um bom trabalho, só que ele não consegue. Ele tem dificuldade de atrair cliente. E quando ele consegue cliente, o cliente está pagando pouco pelo projeto dele, muito menos do que ele tem certeza do que deveria. E ainda não respeita as ideias dele e está toda hora querendo mudar o projeto. Digamos, ele não conseguiu construir uma marca, ele é o cara que fica toda hora no computador, só projeta, detalha aquilo que nem na obra os caras abrem o projeto, né? Além de ser esforçado, ele é competente, né? Ele é esforçado e competente, só que ele não sabe se vender. Tá? Isso é o que eu chamo do bom arquiteto. Só que esse bom arquiteto ele não é profissional. Então ele é uma categoria mais elevada do arquiteto amador, né? Ele é um arquiteto quase profissional, só que ele não é profissional, porque profissional significa que tem a ver com profissão, e profissão tem a ver com ganhos financeiros, é o teu ganha-pão, né? Tem a ver com o retorno financeiro também. Então, por mais que ele seja competente tecnicamente, ele não está ganhando bem. E tem muitos arquitetos assim, e eles não são conhecidos. E, digamos, eles sempre tiveram destaque, eles são muito eles são estudiosos, né? E eles conseguem... Os projetos deles são impecáveis, só que a moral dele com o cliente está lá embaixo. O cliente, digamos, geralmente está pedindo alterações que destrói a ideia central do projeto e acaba
e acaba levando aquele projeto para mais do mesmo, né? Um projeto que tinha um grande potencial de ser incrível, o próprio cliente, em função de não respeitar e não entender não está preparado para aquele nível daquele arquiteto, ele está botando aquele projeto que era para ser especial para um projeto médio, está virando um projeto médio. E esse é um grande problema, né? Por quê? Porque esse arquiteto ele não construiu a marca dele, ninguém conhece o nome dele, fala o nome dele, ninguém conhece, o site dele nem parece ser um site bacana, agradável de olhar, o Instagram dele não reflete nada disso, o Instagram dele não consegue refletir a qualidade do trabalho dele, ele tem um Instagram completamente sem graça, um Instagram chato de olhar. Hoje em dia o Instagram ele é mais importante até que um website. Quando vem um potencial cliente conversar comigo, eles nem olham o meu site, só olham o Instagram, né? E é impressionante como isso é importante, e o arquiteto, esse bom arquiteto, ele não sabe disso, entendeu? Ele tá tão comprometido em fazer um bom projeto que ele acaba deixando de lado a questão de marketing, a questão de posicionamento, a questão estratégica do negócio dele. Então esse é o terceiro grupo de arquitetos, né? Primeiro é o arquiteto amador, depois é o arquiteto esforçado, depois tem o bom arquiteto. E eu vejo hoje cinco tipos de arquitetos. O quarto grupo de arquitetos é o arquiteto renomado. O arquiteto renomado, ele já conseguiu adequar bem tanto a questão de ter um bom projeto de arquitetura, quanto também ter uma boa estratégia de marketing. Ele conseguiu se posicionar no mercado, o mercado consegue reconhecer o trabalho dele, o mercado consegue valorizar o trabalho dele, ele tem um grande destaque na região dele, ele é o arquiteto, ele está entre os arquitetos mais bem pagos da região dele. Ele é um dos arquitetos que cobra os projetos mais caros da cidade dele, da região dele. E então isso é o arquiteto renomado. Renomado significa tem nome, tem renome, ele tem uma fama, tá? Ele tem alguma fama. E fama é basicamente tu ser conhecido ou ser reconhecido por alguma coisa. O arquiteto renomado, ele, além de saber fazer um projeto único, ele sabe mostrar para o público, mostrar para o mercado, e ele sabe ele consegue mostrar para o mercado dele, para o público dele, o valor que o projeto dele tem. Porque na arquitetura é muito comum que se busque exclusividade, se busque status de alguma maneira, não necessariamente, né? Geralmente um hospital não quer status, mas algumas vezes o hospital pode também querer status, por exemplo. Depende, um hospital público não vai querer, mas um hospital privado, sim. Um hospital privado, ele vai querer ter status. Então, o status é algo que ninguém pede, mas está muito envolvido em várias esferas da arquitetura, e eu diria boa parte delas. E então o arquiteto renomado, ele consegue trabalhar bem esse jogo, e por isso que ele consegue cobrar muito acima da média do mercado dele. E esse é o quarto grupo de arquitetos. Só que, como eu falei, são cinco grupos, né? E o arquiteto renomado, ele é um arquiteto profissional, e ele então já está diferente. Enquanto os três primeiros grupos fazem parte do grupo do arquiteto amador, o quarto grupo de arquitetos, que é o arquiteto renomado, já é um arquiteto profissional. Ele sabe o que está fazendo, ele tem perfeita clareza disso. E tem ainda o quinto grupo, que, digamos, está acima do arquiteto renomado. Qual é ele? É o arquiteto internacionalmente renomado. Esse são os famosos arquitetos, são os Arcstars, né? Os arquitetos estrelas. São aqueles arquitetos que eles extrapolaram a região deles. Eles não estão atuando só em São Paulo, eles estão atuando em todo o Brasil, eles estão atuando no exterior, nos Estados Unidos, estão atuando na Europa, na Ásia, sei lá, onde estão chamando ele está indo. Então ele tem esse renome, ele tem a marca dele, ele conseguiu construir o nome dele
não somente na região, então como também conseguiu extrapolar, inclusive, o país dele, inclusive no exterior, ele é valorizado. Digamos, tem clientes que estão fora do Brasil querendo contratar esses arquitetos e o cliente tem perfeita noção do desafio que tem para contratar esses arquitetos, questão de língua, de fuso horário, questão de distância, de aviões que tem que ficar indo e voltando toda hora. Tamanho é esse renome, né? Então a gente vê escritórios como o ISAI, MK27, Arthur Casas, tem obras no exterior. A gente vê o Álvaro Siza, o português, que foi fazer um museu muito bacana na minha cidade, em Porto Alegre. E então a companhia Gerdau, né, que patrocinou, a grande patrocinadora daquele museu, ele tinha perfeita noção do esforço, o grande esforço que era contratar um arquiteto português, que na estratégia deles era o que eles queriam para levar para aquele empreendimento, era ter um grande nome da arquitetura, um nome internacional. Eles não quiseram contratar o melhor arquiteto de Porto Alegre para isso. Eles queriam uma coisa maior do que isso, que extrapolasse essa questão regional, né? Então eles contrataram um arquiteto português, o Álvaro Siza, e fez o Museu Iberê Camargo, às margens do Rio Guaíba, ou Lago Guaíba, né, em Porto Alegre. E isso é um arquiteto de renome internacional. E então o arquiteto renomado e o arquiteto internacionalmente renomado são os arquitetos profissionais. E o arquiteto renomado, ele tem perfeita noção do que tudo que ele está fazendo é para algum dia se tornar o internacionalmente renomado. É uma questão de amadurecimento, uma questão de tempo e uma questão de consistência para chegar lá. E como é que a gente chega lá, então? A gente deveria estar sempre buscando, né, o topo, né? Digamos, tem uma frase que diz, eu esqueci exatamente todos os detalhes dela, mas a mensagem principal é: se tu mirar as estrelas, né, no mínimo tu vai jogar bem alto, entendeu? Então é alguma coisa nesse sentido. Então a gente sempre tem que buscar não somente ter aquele trabalho para ser o melhor da região, mas sim que tipo de trabalho que a gente tem que estar buscando para ser, digamos, para ter aquele grande destaque, ser um destaque internacional. E como é que a gente vai conseguir isso? Eu começo a analisar, tá? Eu sou fã desses arquitetos. E, de certa forma, eu vejo que de uma forma ou de outra eu tô caminhando nesse sentido, né? Ou me esforçando para tal. Já consegui um projeto em Chicago, um projeto bem pequeno. Já consegui um estudo de uma casa em Ponta del Este, né? Então não fiz um projeto completo em Ponta del Este, era só um estudo, digamos, ajudei um cliente muito especial a deixar, digamos, otimizar a casa dele, dar um banho de loja, sei lá, mais bonita, né? Mudar algumas questões, uma casa em Ponta del Este. Tenho bastante trabalhos que eu faço parcerias, né? Ajudo arquitetos ingleses e estou sempre ligado e aprendendo o que o pessoal está fazendo por aqui, mas nada chega perto dos grandes nomes da arquitetura, que eles realmente estão fazendo um trabalho, digamos, de bastante destaque. E eu vejo, acompanhando eles, eu vejo que um comportamento frequente desses grandes arquitetos, esses arquitetos, digamos, que são os internacionalmente renomados, eles têm uma obsessão por inovação. Eles já ganharam os seus prêmios, eles já ganharam os seus mais altos elogios, eles já ganharam o seu mais alto reconhecimento, e no outro dia de manhã eles acordam e eles querem fazer um projeto melhor ainda do que já fizeram até então. Digamos, ele já está no topo, mas eles querem ainda mais. Eles querem se superar. Eles querem superar a si mesmo. E eu acho que esse é o grande mindset desses super arquitetos e que a gente deveria ter, né, presente conosco. Que não importa se um projeto que a gente está fazendo já ganhou vários elogios, se está todo mundo comentando, está todo mundo muito bacana, a gente tem que pegar e
pensar como é que a gente pode inovar ainda mais, né? E inovar tem técnica, existem técnicas de inovação, existem técnicas de gestão criativa de projetos. E a gente começa a aplicar isso para o nosso conceito e a gente vai estar crescendo, né? Então, grandes estúdios no mundo, no planeta inteiro, eles estão contratando arquitetos estrangeiros para trabalhar na equipe. Então, se tu tem a oportunidade de trabalhar com um arquiteto argentino, um arquiteto espanhol, um arquiteto, né, asiático no teu escritório, essa mistura vai estar trazendo uma grande riqueza e uma inovação, tá? Às vezes, o brasileiro vai estar pensando que isso vai ser uma dor de cabeça, tem que explicar muita coisa, o cara não conhece muito o mercado local, mas, na verdade, isso vale a pena, tá? Isso vale a pena porque, por mais que tenha alguma dificuldade inicial, o ganho e uma nova visão de arquitetura vai estar sendo extremamente enriquecedora para esse processo. E a gente tem que estar realmente buscando este nível de reconhecimento. E esse reconhecimento, ele está não só na esfera, digamos, de prêmios ou elogios ou alguma coisa assim, mas também reflete naturalmente na esfera financeira, né? Então, se tu tá te tornando uma referência na tua cidade, se tu tá te tornando uma referência no teu estado, isso significa que tu também tá conseguindo um destaque maior financeiro, tu já tá saindo da média, tu já tá naturalmente cobrando acima da média. E isso vai validando o teu reconhecimento. Se tu deixar de cobrar mais caro, o cliente pode até pensar que tu não é tão bom assim, ele pode se sentir inseguro, porque às vezes ele vai olhar o teu portfólio, vai olhar os teus projetos e ele vai, nossa, esse arquiteto é muito especial, ele tem projetos únicos. Eu nunca vi um outro arquiteto fazendo isso. Olha que legal essas ideias. Isso é como um cliente pensa. Isso aqui está muito bonito, eu gostei muito disso, que legal. Né? Então, eu não estou encontrando isso fora, em outros escritórios, eu estou encontrando nesse escritório aqui, deixa eu entrar em contato com eles. E vai lá, entra em contato contigo, e depois, se tu cobra um valor que é exatamente igual à média do mercado, o cliente vai estar sentindo inseguro. Ué, será que esse arquiteto tem algum problema? Será que ele não é tão especial assim quanto eu pensava? Ele está cobrando igual aos outros arquitetos normais da região. Daí ele vai estar o cliente vai estar meio inseguro, ele vai estar, né, digamos, a gente está desconstruindo aquilo que foi um trabalhão para construir. Tem uma pergunta aqui do Giovanni. O que seria cobrar acima da média em Porto Alegre, por exemplo? Pois é, tu tem que descobrir qual é os valores praticados na tua região. Eu comecei a conversar com algumas pessoas e daí eu descobri uma coisa, né, que vocês vão dizer que já é óbvio, né, mas é verdade. Então, no sudeste do país, onde o custo de vida é mais caro, região de São Paulo, os projetos são mais caros, porque o custo de vida é mais caro. Então, a média do mercado em São Paulo é mais cara, está entre as mais caras do Brasil. Daí, na região sul, ali, Paraná, Rio Grande do Sul, já é um valor mais médio, né? É um valor, digamos, não é tão alto quanto São Paulo, mas também já é mais, já é um valor, digamos, médio, né? Em termos de Brasil. E no Nordeste, por algum motivo que eu desconheço, eu constatei que o valor praticado no mercado é mais baixo, é um valor mais baixo que no Sul. E por que isso? Não sei, são características culturais de cada região. Então, isso que eu constatei. Os valores praticados no Nordeste para projetos são bem mais baixos do que no Sul. E em São Paulo também os valores são naturalmente mais altos. O custo de vida lá é muito caro, os imóveis são mais caros. Então, é normal, né? Se tu vai construir uma casa de 300 metros quadrados, se numa região essa casa é construída por 800 mil, em outra região essa casa é construída por 2 milhões, entendeu? Então, é natural também que o projeto também acompanhe isso, né? Porque percentualmente
Vai até mais ou menos se manter. Então tem a ver com o custo do terreno, custo de vida daquela região, custo de mão de obra em geral. E agora, o cliente, de certa forma, tem coisas que não tem muito como mexer. O valor de um sofá ou o valor do carro dele não importa muito, né? Não importa onde o cara mora, o carro custa o mesmo valor. O cara paga praticamente o mesmo valor em São Paulo do que no Rio Grande do Sul, do que no Nordeste. Então isso ajuda, se tu mudar o teu poder de comparação quando vai vender o teu projeto, tu pode estar conseguindo cobrar bem melhor, né? E então isso que vocês têm que estar ligados. E no outro dia de manhã eles acordam e eles querem fazer um projeto melhor ainda do que já fizeram até então. Digamos, ele já está no topo, mas eles querem ainda mais. Eles querem se superar. Eles querem superar a si mesmo. E eu acho que esse é o grande mindset desses super arquitetos e que a gente deveria ter, né, presente conosco. Que não importa se um projeto que a gente está fazendo já ganhou vários elogios, se está todo mundo comentando, está tudo muito, muito bacana, a gente tem que pegar e pensar como é que a gente pode inovar ainda mais, né? E inovar tem técnica, existem técnicas de inovação, existem técnicas de gestão criativa de projetos, e a gente começa a aplicar isso para o nosso conceito e a gente vai estar crescendo, né? Então, grandes estúdios no mundo, do planeta inteiro, eles estão contratando arquitetos estrangeiros para trabalhar na equipe. Então, se tu tem a oportunidade de trabalhar com um arquiteto argentino, um arquiteto espanhol, um arquiteto, né, asiático no teu escritório, essa mistura vai estar trazendo uma grande riqueza e uma inovação, tá? Às vezes, o brasileiro vai estar pensando que isso vai ser uma dor de cabeça, tem que explicar muita coisa, o cara não conhece muito o mercado local, mas, na verdade, isso vale a pena, tá? Isso vale a pena porque, por mais que tenha alguma dificuldade inicial, o ganho e uma nova visão de arquitetura vai estar sendo extremamente enriquecedora para esse processo. E a gente tem que estar realmente buscando este nível de reconhecimento. E esse reconhecimento, ele está não só na esfera, digamos, de prêmios ou elogios ou alguma coisa assim, mas também reflete naturalmente na esfera financeira, né? Então, se tu tá te tornando uma referência na tua cidade, se tu tá te tornando uma referência no teu estado, isso significa que tu também tá conseguindo um destaque maior financeiro, tu já tá saindo da média, tu já tá naturalmente cobrando acima da média. E isso vai validando o teu reconhecimento. Se tu deixar de cobrar mais caro, o cliente pode até pensar que tu não é tão bom assim, ele pode se sentir inseguro, porque às vezes ele vai olhar o teu portfólio, vai olhar os teus projetos e ele vai, nossa, esse arquiteto é muito especial, ele tem projetos únicos. Eu nunca vi um outro arquiteto fazendo isso. Olha que legal essas ideias. Isso é como um cliente pensa. Isso aqui está muito bonito, gostei muito disso, que legal. Né? Então, eu não estou encontrando isso fora, em outros escritórios, eu estou encontrando nesse escritório aqui, deixa eu entrar em contato com eles. E vai lá, entra em contato contigo, e depois se tu cobra um valor que é exatamente igual à média do mercado, o cliente vai estar sentindo inseguro. Ué, será que esse arquiteto tem algum problema? Será que ele não é tão especial assim quanto eu pensava? Ele está cobrando igual aos outros arquitetos normais da região. Daí ele vai estar o cliente vai estar meio inseguro, ele vai estar, né, digamos, a gente está desconstruindo aquilo que foi um trabalhão para construir. Tem uma pergunta aqui do Giovanni. O que seria cobrar acima da média em Porto Alegre, por exemplo? Pois é,
tem que descobrir qual é os valores praticados na tua região. Eu comecei a conversar com algumas pessoas e daí eu descobri uma coisa, né, que vocês vão dizer que já é óbvio, né, mas é verdade. Então, no sudeste do país, onde o custo de vida é mais caro, região de São Paulo, os projetos são mais caros, porque o custo de vida é mais caro. Então, a média do mercado em São Paulo é mais cara, está entre as mais caras do Brasil. Daí, na região sul, ali, Paraná, Rio Grande do Sul, já é um valor mais médio, né? É um valor, digamos, não é tão alto quanto São Paulo, mas também já é mais, já é um valor, digamos, médio, né? Em termos de Brasil. E no Nordeste, por algum motivo que eu desconheço, eu constatei que o valor praticado no mercado é mais baixo, é um valor mais baixo que no Sul. E por que isso? Não sei, são características culturais de cada região. Então, isso que eu constatei. Os valores praticados no Nordeste para projetos são bem mais baixos do que no Sul. E em São Paulo também os valores são naturalmente mais altos. O custo de vida lá é muito caro, os imóveis são mais caros. Então é normal, né? Se tu vai construir uma casa de 300 metros quadrados, se numa região essa casa é construída por 800 mil, em outra região essa casa é construída por 2 milhões, entendeu? Então é natural também que o projeto também acompanhe isso, né? Porque percentualmente vai até mais ou menos se manter. Então tem a ver com o custo do terreno, custo de vida daquela região, custo de mão de obra em geral. E agora, o cliente, de certa forma, tem coisas que não tem muito como mexer. O valor de um sofá ou o valor do carro dele não importa muito, né? Não importa onde o cara mora, o carro custa o mesmo valor. O cara paga praticamente o mesmo valor em São Paulo do que no Rio Grande do Sul, do que no Nordeste. Então isso ajuda, se tu mudar o teu poder de comparação quando vai vender o teu projeto, tu pode estar conseguindo cobrar bem melhor, né? E então isso que vocês têm que estar ligados.